Queridos, quando você descobre uma doença grave, qual é a primeira impressão, hein? Qual será a primeira reação que a pessoa tem? O que acontece é que muitas pessoas ficam muito nervosas, não é? Com isso. Será que isso agrava o problema? Qual é a melhor maneira de você lidar com a situação? Eu convidei a professora doutora Maria Rita, que é psicóloga, para a gente discutir e conversar a respeito disso. Tudo bem, Rita? É um prazer te receber, viu? Oi, Lu, obrigada pelo convite. É um Para estar prazer. falando aqui para um assunto tão importante, né? Pois é, menina, e é um assunto sério, né? Porque às vezes a pessoa ela se fecha nela mesma. Vamos supor, você descobriu um câncer, descobriu uma doença séria, uma doença grave. Pode ser uma doença curável ou não curável. A primeira reação da pessoa é nem ouvir o que o médico tem a dizer. Ela entra num desespero tão grande, né, Rita? Como lidar com isso? Olha, esse tipo de sentimento é uma coisa muito compreensível, né? A preocupação, o medo, a ansiedade, né? O ficar perdido, não saber o que fazer. Então, é muito compreensível que a pessoa que passa por uma situação como essa expresse seus sentimentos dessa forma, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem percebido pelos profissionais da saúde é que, diante de um diagnóstico grave, geralmente ele já pede para esse paciente vir com um acompanhante, porque ele já sabe que, em função dessa emoção toda, muitas vezes ele nem escuta muito das informações que esse profissional tem que passar. Pois é. Ele parece que se fecha, os ouvidos se fecham e daí não escuta as orientações e acaba agravando o problema, não é? Sim, porque como ele não entende, muitas vezes algumas informações importantes que ele tem que seguir, né? Então ele passa a não fazer. O importante também, o que a gente tem participado de alguns cursos com profissionais da saúde, é que esses profissionais também tenham um repertório importante para estar ajudando esses pacientes nessa hora. O que eles têm que fazer para que esse paciente entenda e tenha adesão ao tratamento? E o que teria que fazer? Porque, como você mesma muito bem colocou, é uma mistura de sentimentos. Eu poderia dizer que seria uma confusão de sentimentos, né? A pessoa ela entra numa euforia e num nervosismo, numa tristeza, pode gerar uma depressão. Como lidar com esses sentimentos, então? Bom, é importante que a família já tenha um nível de compreensão que esse tipo de sentimento é compreensível nessa situação. Então, a família, de uma certa forma, tem que agir no sentido de tentar entender o que essa pessoa está passando e tentar ajudá-la no sentido de que, por exemplo, se ela se isola, o que a família pode fazer? É tentar fazer com que ela converse, tentar entender o que ela está sentindo naquele momento. Mas e ela mesma com ela? Vamos supor, eu descobri uma doença hoje. Entrei num desespero danado, tremendo, tô arrancando os cabelos. Como deve ser a minha atitude mediante esse desespero todo? Olha, a primeira condição, que é uma coisa que às vezes as pessoas fogem, e que, na verdade, elas deveriam procurar, é a informação correta. A informação correta é com o profissional da saúde. Mesmo com medo, mesmo ansiosa, mesmo na dúvida, mesmo com raiva. A primeira indicação que a gente pede é porque muitas vezes não dá para perder tempo. É pedir uma informação correta e essa informação só pode vir do profissional da saúde. A informação correta da doença. Exato, sobre a doença e sobre o tratamento. Certo. E muitas vezes o profissional da saúde já sabe que não é uma vez que ele vai ter que fazer isso. Então, a primeira vez, é provável que a própria condição não deixe que a pessoa perceba e não deixe que a pessoa entenda a real situação do momento. O que ela tem que fazer. Então, muitas vezes, essa informação tem que ser dada em várias vezes. Várias vezes essa paciente tem que ir ali, tem que conversar, esse profissional tem que estar entendendo que essa informação ela vai ter que ser dada várias vezes, de uma forma clara, de uma forma resumida. Então é assim, é entender tudo sobre a doença que se tem. Para que você possa ficar mais tranquilo. Qual é o tratamento, os medicamentos que porventura vai precisar fazer, se vai precisar fazer outros tratamentos paralelos a esse que está. Grupos de apoio resolve? Muito.
Tanto que muitos hospitais, hoje, instituições, eles têm disponibilizado grupos de apoio, né? Eu, por exemplo, eu conduzo um grupo de apoio para familiares de pacientes, né? Agora nós vamos começar um grupo de apoio para mulheres com câncer de mama. Já tem uma perspectiva para homens com câncer, com diagnóstico de câncer de próstata. Porque a gente sabe que o grupo funciona também não só como apoio, como essa condição de compreensão do que fazer com essa doença e compreensão em relação ao tratamento. Então, falar é um bom remédio. Exatamente. Dividir essa dor, digamos assim, com outras pessoas seria um bom remédio. É como a gente está dividindo um peso grande. Se a gente está com mais gente para carregar esse fardo, ele fica mais leve. Por isso que se isolar não é uma boa saída, né, Rita? Não, de maneira nenhuma. A gente até tem que respeitar alguns momentos que o paciente tem, que queira ficar mais isolado, mas só isso não funciona. Ele tem que estar no meio. A família é importante, os profissionais contribuindo para essa condição de aceitação e compreensão e adesão ao tratamento, né? Então, assim, os amigos. Então, uma série de coisas que pode fazer com que aquela pessoa se sinta à vontade de falar sobre aquilo, coloque suas dúvidas, expresse seus sentimentos. Olha só, eu acho que eu posso pontuar 3 dicas preciosas que você nos deu. Veja se eu estou correta na minha linha de raciocínio. Descobrir uma doença. Primeiro ponto, tente entender muito a respeito dessa doença. Forma de tratamento, medicamento que vai ser tomado, qual o tempo de recuperação, entenda tudo sobre ela, porque a doença é tua. Segundo ponto, entre num grupo de apoio para te ajudar e você dividir essa dor com outras pessoas que também estão passando pelo mesmo problema e situação. Terceiro, não se isole. Não se isole, divida isso com seus amigos, com a sua família. Fale a respeito. Não se feche, não se enclausure. Mais alguma dica? E eu acho que é importante ressaltar, muita gente procura informação em internet. Né? Então, inclusive, assim, o próprio profissional pode indicar aonde procurar. Porque a internet se tem de tudo disponível. É uma maravilha, ninguém, né? mas ao mesmo tempo pode ser um risco de você ter uma informação equivocada, de você se preocupar com coisas que você não tem que se preocupar naquele momento. Então, o próprio profissional também pode indicar aonde melhor buscar esse tipo de informação. Adorei. Fica a dica para você, tá bom? A gente quer que você viva bem, sempre. Independente da situação que você esteja vivendo na sua vida, a gente quer que, mesmo numa situação de doença, você possa passar por essa fase, que é temporária, tá bom? Essa fase, assim, com mais fé de que realmente é uma fase e que vai passar, certo?